Olá, eu sou a Letícia Fernanda Gonçalves, eu sou mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. E esse trabalho foi realizado junto com a minha professora e orientadora, Cláudia Raimundo Reis, professora também da Universidade Federal de São Carlos. Então, como tema do trabalho, nós temos o uso das mobile learnings no contexto da educação de jovens e adultos. O objetivo, então, desse trabalho é analisar quais as concepções presentes nas teses e dissertações sobre o uso das mobile learnings no contexto de alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. A escolha desse tema começou quando eu realizei estágio na disciplina de prática de ensino e estágio docente na educação de jovens e adultos, que foi desenvolvida atividades voltadas à alfabetização em uma turma da fase 1 da educação de jovens e adultos. Então, nesse momento, eu comecei a me questionar sobre as práticas de alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. Esses questionamentos, então, foram realizados também no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, que ocorreu no ano de 2007, que teve como tema alfabetização na educação de jovens e adultos, um estudo bibliográfico a partir de pesquisas no banco de teses e dissertações da CAPES, de 2010 a 2016. Então, com esse entusiasmo pela educação de jovens e adultos, pela pesquisa, eu ingressei num grupo de pesquisa, que é Tecnologias na EJA, Sentidos e Caminhos, e como voluntária desse grupo, eu comecei a realizar inserções com os alunos do termo 1 e 2 da educação de jovens e adultos, voltados para as tecnologias. Então, nessas inserções, eu comecei a perceber o uso das tecnologias em um contexto totalmente diferente do que eu já tinha trabalhado. Eu percebi a necessidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos em se sentirem pertencentes a esse mundo de tecnologias e inovações, né? Então, a escolha desse tema se deu também devido às mudanças sociais, culturais e econômicas que têm impulsionado o surgimento de novas possibilidades educacionais, né? O acesso ao conhecimento ele vem ganhando novos panoramas, desafios e aprendizagens. Atualmente nós nos encontramos em uma pandemia que o uso da tecnologia está cada vez maior e os alunos, principalmente da educação de jovens e adultos, assim como um todo, estão aprendendo, estão tendo aulas online, né, com o uso de tecnologias. Então, a gente vê essa evolução, né, da tecnologia e compreender essa necessidade também de tecnologias para auxiliar no desenvolvimento de competências na educação de jovens e adultos, né? Na educação de jovens e adultos, muitos alunos se sentem excluídos desse mundo digital, desse mundo de informações. Então, como questão do trabalho, nós temos que quais as contribuições presentes nas teses e dissertações sobre o uso das mobile learnings no contexto da alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. Então, nós temos como temas principais as mobile learnings e educação de jovens e adultos. Então, como objetivo específico, eu tenho mapear esse conceito de mobile learning e como ele é abordado na educação de jovens e adultos, visto que esse conceito ele pode ser abordado de diferentes maneiras, segundo o Moura 2000, e também identificar os referenciais teóricos nas teses e dissertações, e também compreender como a utilização dessas tecnologias móveis contribui para o desenvolvimento de propostas pedagógicas na educação de jovens e adultos. Quando eu ingressei no mestrado, a minha pesquisa tinha como metodologia uma pesquisa de campo, né, com uma abordagem de campo. Aí, devido à pandemia, devido às situações, nós optamos, então, por realizar uma pesquisa bibliográfica e já realizamos alguma parte. Então, nessa parte que foi realizada, nas buscas, nós optamos, então, pelo banco de teses e dissertações da CAPES e alguns filtros. Utilizando esses filtros e os descritores como Mobile Learning e Educação de Jovens e Adultos, nós encontramos 4 trabalhos e desses 4 trabalhos, eles são voltados, então, para tecnologias, especificamente para as mobile learnings na educação de jovens e adultos. O primeiro trabalho encontrado foi da Miriam Bastos do Carmo Santos, da Universidade do Estado da Bahia, em 2017, cuja a dissertação se intitula O uso do aplicativo WhatsApp no processo de alfabetização e multiletramento na educação de jovens e adultos. A segunda dissertação encontrada é Aprendizagem Móvel, Mobile Learning,
um estudo acerca da aplicabilidade de tecnologias móveis na alfabetização de jovens e adultos, de autoria de Eliane Alves de Freitas, da Universidade Federal da Paraíba, em 2015. O terceiro, então, pesquisa é a tese do Júlio César Matos Pereira, cujo título é O Uso das Tecnologias Móveis nas Salas de Aula de Educação de Jovens e Adultos, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, do ano de 2017. E a última encontrada é da Soyanara Leite Falcão, que se intitula O Celular na Sala de Aula, Possibilidades para os Multiletramentos na Educação de Jovens e Adultos. Então, nessas pesquisas, nessas buscas no banco de teses e dissertações da CAPES, nós percebemos, então, poucas pesquisas encontradas, né? Somente 4. Então, no atual momento da pesquisa, nós pretendemos, então, aumentar esses temas para tecnologias e educação de jovens e adultos e não deixar mais o tema restringir em só mobile learnings, para a gente ter mais pesquisas e conseguir procurar novas descobertas. Então, como resultados esperados, a gente pretende muito contribuir com novos apontamentos, né, relacionados a tecnologias e educação de jovens e adultos, assim também como questões pertinentes no campo educacional, que, como nós vimos no trabalho, é um campo muito pouco explorado, né, essas tecnologias na educação de jovens e adultos. Eu vou deixar aqui as referências do trabalho e eu deixo aberto o fórum para discussões, para diálogos. Muito obrigada.